para outro lado. Porque parece que estava todo mundo numa mesma página, na evolução do ser humano, de civilização, e de repente a gente tem uma quebra e que essas coisas que a gente está falando que são aberrações, que são coisas medievais, né, que se a gente quiser, de repente podem ser justificadas para eu justificar outras coisas. Quando isso, até um tempo atrás, quando eu era menor, quando eu era criança, a gente estava todo mundo meio que falando, não, isso daqui é errado, isso aqui, mas hoje parece que não é tão errado porque... E parece que tem um mais agora. Não sei se é uma percepção minha ou se a gente voltou a relativizar as coisas agora. Então, existe sim um movimento disso. Esse movimento está embasado em movimentos filosóficos. O pós-modernismo é um movimento que... De relativizar tudo. Isso, relativização de tudo. Esse é um fator. Eu atribuiria um outro fator que, na verdade, aponta não que essas coisas mudaram, mas é que a gente não sabia que elas existiam. Então, acesso à informação. A informação também. E a tecnologia mostrou uma realidade do Afeganistão que ninguém nunca soube. Mas René, eu vou completar mais uma coisa também. Talvez alguns erros também das ditas nações que protegiam o mundo, que iriam levar a melhoria ao mundo, de usar de artifício para dominar a região do petróleo, guerras que foram feitas por outros interesses. Ninguém está negando não, isso. Então, mas sabe, isso acho que ajuda sabe também, qual é né? O problema desse argumento? Não ajuda também? Ajuda talvez a essa sensação de querer relativizar as coisas. Exato. Mas o fato é que você ver um erro do seu lado ou você cometer um erro não faz você jogar fora princípios de diretrizes, de norte, de crescimento e evolução. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá e vê que todo mundo ao seu redor é malandro, tá roubando, furando a fila, se dando bem, e você tá de otário. Aí o que você vai fazer? Você joga no lixo a sua moral, as suas regras, o seu caráter e sai fazendo a mesma coisa? Assim, duvido que alguém consiga defender isso. Você pode até falar, não, mas isso acontece. Ok, acontece. Mas se fosse pra fazer o certo, o que você faria? Sim. Você não faria aquilo. É que parece que a gente deu uma carta branca, tipo, alguém tem que fazer alguma coisa. A galera vai lá e faz o jeito errado e fala, tá vendo? Não era pra ter feito, entendeu? Meio que foi tudo que bem, aconteceu. mas é que assim, tipo, se a gente jogar fora porque alguém tá errando... exatamente. E errando em grau, porque tem uma diferença, né? Primeiro tem uma diferença de intenção. Você não querer errar e você acabar errando. Eu tô falando particularmente da Guerra do Kuwait, todo aquele conflito que se deu, que no final me parecia que era mais uma coisa pelo petróleo do que... E depois que os Estados Unidos saiu de lá, voltou, ficou pior. O Kuwait ou o Afeganistão? Não, o Kuwait, o Afeganistão. Mas quando teve aquela intervenção de derrubar o Kuwait foi invadido pelo Saddam Hussein. Exatamente. Mas aquele conflito todo que a partir daquilo... Acho que o exemplo do que você quer dizer, ele funciona melhor com a guerra do Iraque, que é a segunda guerra do Iraque, Sim, que não é a guerra do Golfo. A guerra do Golfo, a justificativa foi maior, tanto que é a maior intervenção militar da história da humanidade, aonde o maior número de países entraram junto. Sim. Ou seja, tipo, o Iraque foi lá com o Saddam Hussein e invadiu o Kuwait. Simplesmente o mundo inteiro, todos os países votaram a favor e falaram, vamos criar uma grande coalizão, segurança coletiva. Havia um problema, todo mundo meio que concordou. E o que saiu disso? A gente ficou melhor ou pior do que era antes dessa invasão? A gente precisava lidar com o problema. E aí agora, assim, eu posso te apresentar outras complexidades, só que eu acho que eu só queria terminar, fechar essa caixinha aqui, porque cada caixa que a gente abrir, a gente vai... Vamos lá. O Saddam Hussein saiu do Iraque, ele saiu do Kuwait. Saiu do Iraque. Saiu do Kuwait. O Iraque saiu do Kuwait depois da intervenção. Sim. Mas a questão é como ficou depois que os Estados Unidos deixaram... A gente pode falar disso depois. Exatamente. Não, vamos lá. Então a gente tem dois caminhos aqui. Ou a gente aceita direitos universais, direitos humanos universais, e a gente quer respeitá-los, a gente acha que isso é nobre, isso vai levar a humanidade para frente. Ou a gente acha que não. Que o que vale é o relativismo cultural, cada um tem a sua cultura, cada um tem as suas regras, cada um faz o que quiser. E aí, beleza, se você acha isso, então escravidão não é um problema para você. Massacres e direitos das mulheres, de minorias, de homossexuais não é um problema para você.
Quem acha isso tem que estar ciente de que, vai ter gente que vai ter maluquice na cabeça, vai defender ideias cretinas e vai executar essas ideias. Por um bem maior, né? Não, por um chamado nem que bem seja, maior. porque Pra ele cabeça fala... dele, né? Sim, pra cabeça dele. Não é nem por um bem, é simplesmente pela ideia seguinte: essa é a minha cultura. Essa é a minha cultura. É inaceitável que... Mulheres mostrem o rosto. O cabelo. Isso, ela tá se expondo pro outro, É. ela tá ofendendo a nossa honra da família. Então não pode. Então, assim, não tem saída. E não fui eu que inventei isso. Essa é uma realidade do mundo. A gente fez um programa aqui só É. com duas meninas, duas mulheres que fugiram de lá. E mesmo elas falando dos absurdos, teve gente ainda falando que elas estão erradas, entendeu? Que elas estão erradas porque elas não poderiam, elas teriam que seguir as regras culturais. Exatamente. Tudo bem, mas aí é igual. Mas eu não consigo entender. Aí assim, aí quem tá defendendo isso, tá defendendo o ódio aos homossexuais, As mulheres. defendendo escravidão, defendendo qualquer aberração que qualquer um. Porque você não tem parâmetro e norte nenhum de certo e errado. O que você tem? A vontade de cada um. A cultura de cada um. Mas qual é o nível cultural? Ah, não, é de uma nação. Ah, não, o que é nação? Não tinha nação. Ah, então é da tribo. Ah, o que é a tribo? É a família. Quem manda na família? É aquele pai. Então é a vontade daquele cara. Entendeu? Olha como isso é perigoso. E aí, então, beleza. Como que a gente lidou com grandes desses problemas no mundo? Alguns deles muito graves, como a escravidão. Um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas ao redor do mundo inteiro viraram e falaram assim: isso daí tá errado. Errado. E nós vamos intervir. Nós vamos lá lutar contra isso. E nós vamos derrotar, libertar, vencer essas ideias. Na Guerra Civil Americana. Uma parte da história da Guerra Civil Americana, da grande motivação da guerra é isso. Então, assim, as pessoas se mobilizaram para lutar por esses tipos de crenças, de valores, de direitos. Ir lá e intervir em algum lugar para você lutar pelo que você acha que é certo, do ponto de vista moral, não estou falando do prático, aí tem os outros problemas que a gente vai endereçar, mas do ponto de vista lógico, né, da concepção, faz sentido. Afinal de contas, foi assim que a humanidade evoluiu. Gente lutando contra ideias atrasadas. Mas o que está acontecendo no Irã, por exemplo, é uma coisa interna, de dentro para fora, não é? Isso. Porque quando você tem uma coisa de fora para dentro, gera um problema absurdo, né? Como que você resolve isso no Oriente Médio? É praticamente impossível, né? Sem ter uma intervenção de fora e sem ter uma guerra Então, santa. eu não estou dizendo que uma intervenção funciona. Nós estamos debatendo eu tô pensando, o conceito. eu tô mas pensando assim, o que poderia ser feito, o que a gente né? deve fazer? A gente deve só olhar o que está acontecendo lá e ficar quieto. Ficar sentado e falar assim: coitado deles. Ou coitado delas. E tudo bem. O que as Nações Unidas, Unidas, por exemplo, falam sobre isso? Sobre o quê? Exatamente sobre o Irã? Sobre... Ah, não. O Irã assim, o Irã... Tanto o Irã quanto o que acontece no Líbano, o que acontece na Líbia, o que acontece no Afeganistão, que é mais grave ainda do que acontece no Irã, porque ainda mais existe muito menos regra e controle do que acontece no Afeganistão. Países... Existe uma decisão de um país, ou no caso dos Estados Unidos, que foi quem invadiu o Afeganistão por causa da Talibã, ficou 20 anos lá e depois saiu. E aí é uma decisão dos Estados Unidos de o que eles chamam de state building. Né? Eles ficam para fazer state building, que é você realmente construir um país aos moldes ocidentais, porém respeitando a cultura local, o governo local, ou as diferentes facções que existem lá. E aí tem uma série de ganhos e uma série de prejuízos. Os ganhos é porque, no fim das contas, um poder como os Estados Unidos no Afeganistão fazem com que a população fique mais livre. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão do outro lado do mundo, gastando dinheiro de gente que paga imposto nos Estados Unidos para gastar dinheiro para ter soldado e arma e uma série de coisas dentro de um país soberano que não é o teu. Morre gente. Sim. E eventualmente, se você sair do Afeganistão, aconteceu o que aconteceu. Agora, os Estados Unidos não está mais no Afeganistão. Então, muitas pessoas falam, chega da ocupação americana no Afeganistão. Olha o que aconteceu com o Afeganistão. É a vontade do povo? Será que o Talibã controla o Afeganistão? Não. Mas a gente vai entrar nas características do Afeganistão,
que como o Reni fala... Mas eu acho que pode ser, essa é a parte da sua resposta. Porque a sua pergunta foi, né? Então, o que a gente faz? É o que a gente faz, exatamente. Tem um problema... A gente tem dois caminhos. Ou a gente fica sentado assistindo e fala, não podemos fazer nada porque o que está acontecendo lá dentro é deles. Ou a gente tem que fazer alguma coisa. E aí nós podemos discutir o que, como e quem vai fazer o quê. E esse é o ponto. Ele colocou aqui, os Estados Unidos não vai querer ir lá. Ou foi, mas não quer ir mais, porque a ONU não tem poder para ir lá. A ONU não tem poder para... A ONU, as pessoas falam a ONU como se fosse uma entidade única, uniforme. Você tá olhando o Conselho de Segurança? Sim, não é a ONU, né? É as Nações Unidas. As nações, são várias 193 nações. países. Quando você fala a ONU, você está falando o que os 193 países querem. E eles não têm autoridade, autonomia. A ONU não tem autoridade, autonomia, poder para interferir na soberania de um país. Ela pode, no máximo, recomendar alguma coisa. Isso, mas aí quem é que vai ter que executar? Os outros países. E os países não querem fazer isso, porque eles não querem que quando chegue na vez deles, eles venham aqui no Brasil falar que nós temos problema nas nossas prisões. Na Amazônia. Qualquer coisa do gênero. Então todos os países viram e falam assim, ninguém mete o dedo no país do outro. Entendi. Só que, se a gente fizer isso, e a gente está assistindo um crime, quando se assiste um crime e não faz nada, você é o quê? Você é conivente. Então se você estiver assistindo um crime acontecer e você fala assim, eu não vou fazer nada, você está sendo conivente. Não, mas eu não posso fazer por tudo que acontece no mundo. Não pode. Mas a sua consciência, a consciência do mundo, talvez alguém possa fazer alguma coisa. E não é que se você precisa ir lá e fazer, mas você tem que defender a ideia, ou não, de se fazer alguma coisa. Por isso que